Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos aqui no nosso colóquio da Unig, fazer uma breve apresentação da nossa sala virtual. A nossa sala virtual vai tratar do tema marketing pessoal para docentes em momentos de crise. E, com isso, para debater esse assunto tão importante nesse momento tão ímpar que estamos passando, trouxemos um time de craques, todos são professores de graduação ou de pós-graduação, e gostaria de estar apresentando vocês o professor Emir Koresh, o professor Carlos Augusto de Oliveira, o professor José Augusto Godinho, o professor Fernando Monteiro e o professor Ricardo Machado e o professor Fábio Maia. Queria agradecer a presença de todos. E antes da gente começar a bater esse papo com relação ao como o marketing pessoal ele conseguiu afetar ou ele conseguiu ajudar os professores nesse momento de crise, eu queria, assim, primeiro fazer uma definição que Libânio faz com relação à postura desse novo profissional, desse novo século, né? Ele diz o seguinte, que as novas exigências educacionais pedem às universidades e cursos de formação para o magistério um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento do aluno dos diversos universos culturais, além dos meios de comunicação. O novo professor ele precisa, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender e aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informal, saber usar os meios de comunicação e articular as aulas com mídias e multimídias. E o colóquio ele vem nesse sentido, assim, por quê? Porque a gente ficou com uma imagem, ou ficaram, em função desse processo tão rápido que aconteceu com a pandemia, uma imagem muito distorcida do que é a educação à distância, né? Então, esse colóquio ele vem para um dos objetivos dele é justamente a gente mostrar que a educação à distância não foi isso que foi apresentado aí nos últimos meses, né? Então, o projeto, né, colóquio EAD, ele tem como objetivo focal trazer à luz da sociedade temas relacionados com a educação à distância que fomentem a descriminalização e o preconceito à metodologia em EAD, com estratégias de desvelar a metodologia à distância. Então, com isso, com essa breve introdução, eu gostaria de passar a vocês aí a bola. Queria saber também um pouquinho da experiência de vocês, professores, mestres, já há bastante tempo na graduação, no nível superior. O que esse momento de pandemia trouxe de desafios, de oportunidades para vocês? Temos aqui casos de alguns mestres que não tinham o hábito de estar lecionando no ambiente virtual e hoje são verdadeiros mestres nessa nova ferramenta, ou nessa ferramenta não tão nova assim. E eu queria escutar um pouquinho de vocês. Boa tarde a todos e, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso começar comigo. Eu sou o professor Carlos Augusto de Oliveira, professor de finanças, professor de plano de negócio, professor de orçamento, professor de custo. E eu sou um professor nitidamente, por característica presencial. Mas entendo o novo momento da sociedade e acho fundamental o professor dominar a tecnologia, dominar o ambiente virtual. E passados 90 dias de isolamento social, os desafios do trabalho em casa foram enormes, né? E todos nós, principalmente professores e alunos, superamos como o domínio da tecnologia, das plataformas, o desconforto das nossas cadeiras em casa, a lentidão da nossa internet e a altura do notebook, que toda hora a gente tinha que configurar o nosso notebook. Eu, como professor de finanças, um professor nitidamente prático, e também como um professor de plano de negócio, o desafio foi enorme, planejar uma aula ou várias aulas no ambiente virtual. Primeiro, o planejamento da aula começou como dar uma aula prática no slide.
algo quase que insuperável. E eu consegui superar, passando por um slide a aula como se fosse presencial. Eu posso passar isso para vocês, meus alunos, quem está nos ouvindo, que não é difícil a gente fazer isso. Parece difícil, mas não é difícil. Eu cheguei ao ponto de fazer vários exercícios práticos com os alunos em várias plataformas. E o resultado e o sucesso, aparentemente, pelas pesquisas que nós fazemos com o corpo discente, o sucesso foi bom, a aceitação foi ótima. Então, essas são minhas palavras iniciais. Eu posso continuar aqui, né? Eu sou professor Emir Coureixe, o Luiz qualquer dia vai conseguir acertar, né? Nomezinho complicado, mas tudo bem. Sou economista, dou aula também de finanças, né? Gestão orçamentária, economia. E foi há 4 anos atrás, dando aula de economia, que eu via como era difícil para o aluno do turno da noite, né? Cansado, com 2 horas de ônibus, trem, chegar e aprender conceitos, às vezes, não tão complicados, mas novos para ele. Aí eu resolvi gravar aula e postar. E hoje, eu já venho fazendo isso há algum tempo, eu me senti bem à vontade de frente para a câmera, me senti bem à vontade atuando nessa nova sistemática de chegar ao conhecimento ao aluno. Eu nem digo de forma virtual, é de forma real mesmo, né? A tecnologia ela está aí, ela vai ter que ser usada, não tem como a gente lutar contra isso. Então, os novos tempos nos trazem desafios novos. E nós, professores, eu que já tinha uma certa habilidade, mas não tinha todas, e os que não tinham habilidade, mas foi uma interação muito grande, a vontade de ensinar e aprender foi algo que nos trouxe essa nova realidade e é um novo tempo, né, de comunicação rápida, de comunicação mais incisiva e há algum tempo eu venho estudando o ensino híbrido, né, como uma solução barata e de extrema eficiência no meio educacional. E nós vamos partir para isso. A questão do EAD. EAD, eu não me lembro se numa live ou do professor Ricardo ou do professor Godinho, há algum tempo, tratou de... O EAD já existe no nosso meio há muito tempo. Eu estudei, quando era garoto, no curso Universal Brasileiro, né, que eram as revistinhas, e a gente ia fazendo. Depois eu fiz eletrônica, fiz engenharia eletrônica, tudo por causa daquele curso que eu fazia lá quando eu era adolescente. E era revistinha, vinha quinzenalmente, você escrevia uma carta quando tinha dúvida, depois de um mês a dúvida voltava. E hoje os meios estão mais rápidos. E nós temos essa tecnologia. Estamos num momento de saturação, porque todos estão usando. Mas quero crer que com a chegada da plataforma 5G para a gente, outros desafios vão aparecer. E o que mostrou para a gente é que os professores estão perto de aprender com mais facilidade e para ensinar com mais facilidade. Então, é isso aí. Esses desafios estão sendo superados, como o Carlos falou, tem disciplinas que são presenciais, mas nós estamos conseguindo transformá-las em teleaula. Vou falar aula virtual, porque não é virtual, ela é real, é um ensino real, e pode ser de tanta qualidade quanto for a vontade de quem ensina e de quem aprende. E é isso, Luiz. Vou falar um pouquinho, né? Meu nome é Fábio Maia, né? Eu sou professor do ensino superior
e graduação e pós-graduação, e tenho a experiência tanto no presencial como na educação à distância, né? Então, eu acho interessante, né, essa fala inicial do Luiz, quando destaca que a gente não está fazendo, nesse momento no presencial, a gente não está fazendo EAD, né? Porque a EAD exige toda uma metodologia, exige toda uma estratégia própria, né, de ensino-aprendizagem, né? Então, o que a gente está... Eu escutei um termo num colóquio na semana passada, que é uma educação emergencial, né, uma estratégia emergencial, uma estratégia de educação emergencial para o momento de pandemia. É isso, né? Não é educação à distância, e me coça muito quando o povo diz que o que a gente está fazendo no presencial é AD, porque não é, porque existe toda uma metodologia própria para a educação à distância, né? Educação à distância é uma outra coisa. O que a gente está fazendo uma aula mediada por um recurso tecnológico, que no caso é a internet, né? As webconferências, o áudio, cada instituição está trabalhando um modelo, né, uma estratégia diferente. Alguns usam plataformas, outros usam aula assíncrona, né, outros síncronas, né, as videoaulas ou as teleconferências. Para mim, assim, o grande desafio, né, nesse momento em que a gente teve que começar a pensar nessas estratégias, foi a questão de que perceber, né, essa diferença, né? Então, apesar da minha experiência com educação à distância, eu tive que parar um pouco, né, e pensar sobre a minha prática, né, num contexto que era diferente, que não era a educação à distância, né? Então, e pensar como eu daria conta, né, como eu conseguiria desenvolver estratégias para um ensino que alguns meses atrás era presencial, né? Então, como dar conta nisso? Então, foi necessário repensar toda a minha prática como professor, repensar os conteúdos, né? Eu tive que me adaptar. Eu comecei, né, usando, né, na instituição que eu trabalho, eu comecei usando o Zoom, depois usei uma plataforma própria da instituição, né, para webconferência, e depois eu cheguei no modelo muito próprio meu, né? Eu acho que eu mais me adaptei, os alunos se adaptaram, que foi o uso das lives no YouTube. Então, né, depois de um momento, a instituição deu essa liberdade da gente fazer as escolhas, né, de qual plataforma a gente poderia usar. Eu comecei a fazer live, então os meus encontros com os alunos estão sendo lives, né? Então, a gente tem o conteúdo, PowerPoint, texto de apoio, e a gente se encontra nos horários da aula para conversar sobre o conteúdo. Então, não é uma aula, é uma conversa sobre o conteúdo, onde a gente vai conversando, porque não dá conta de ser uma aula, porque não tem como ser uma aula no formato presencial, porque é um outro modelo. Então, a gente discute, fala sobre o conteúdo, a gente conversa sobre o conteúdo, dando espaço para que eles possam falar também, trazer as experiências, as dúvidas, as questões. Mas não é uma aula, né? É uma conversa, porque não tem como ser um formato de aula presencial. Então, acho que o maior desafio meu foi, apesar da minha experiência EAD, perceber que não era educação à distância, que era uma outra coisa, né? E ter que me adaptar e criar um modelo próprio para eu poder conseguir trabalhar com os alunos. Então, esse foi, para mim, o maior desafio, mas eu acho que deu um resultado, né? Assim, o retorno que eu tenho dos alunos é bastante interessante. Boa tarde, pessoal. Eu sou José Augusto Godinho, sou professor universitário há 13 anos, e é muito interessante essa nossa reunião, esse encontro, para falar de novas práticas, né, que nós estamos sendo compelidos a utilizar, né? Sou professor presencial, disciplinas presenciais, tenho experiência como tutor, né, de disciplinas EAD, como o Fábio falou, e vejo claramente esse diferencial, né, do EAD para o momento que nós estamos vivendo hoje.
O Fábio falou muito bem sobre a questão emergencial. Nós fomos jogados nesse turbilhão de sensações e emoções, né? Que todos os profissionais, sejam eles professores ou não, estamos vivendo nesse momento. Carlos Augusto, eu peço desculpas, que eu tive uma pequena queda de sinal aqui e retornei. Então, eu peguei a fala do Carlos Augusto, peguei o final da fala do Emir e a do Fábio. Mas Carlos Augusto falou muito bem da questão das nossas, quando ele cita, das nossas cadeiras, realmente, as nossas cadeiras, nossa casa teve que ser adaptada a isso. A gente vivia num ambiente de sala de aula onde nós navegávamos, onde nós entrávamos totalmente confortáveis, né? Dominando um terreno totalmente familiar para a gente, né? E, de repente, essa sala de aula se tornou a nossa casa. A cadeira, o computador, essa câmera que nos vê aqui na frente, se tornaram os nossos alunos, né? A câmera são os nossos alunos. E a gente deixa de ver os alunos para nos enxergar dando aula. Isso é uma sensação assim, quem não estava acostumado com isso, realmente deve ter passado por um processo, teve que passar por um processo de adaptação, né? E o importante, a mensagem que fica, do meu ponto de vista, desse momento que a gente está vivendo, é que muitos de nós desenvolvemos novas habilidades, né? Vimos isso como oportunidade, uma oportunidade de fazer, de repente, algo que nós tínhamos vontade de fazer e, pelo dia a dia, nós não fazíamos, né? As lives gravadas no YouTube. E da mesma forma, como o Fábio, na instituição que eu trabalho, a gente passou por diversas adaptações em relação a aplicativos, né? Então, a gente começou com depois tivemos 2 ou 3 oportunidades. Usamos ferramentas fora da plataforma para conseguir viabilizar as aulas. E isso, para todos nós, foi um grande aprendizado. Eu acho que a mensagem que fica para os professores, nós de gestão, sou professor de administração, né? A gente ensina nossos alunos de administração durante 4 anos a se adaptar às mudanças. A gente ensina, a gente fala isso. Vocês têm que se adaptar às mudanças. As organizações têm que se adaptar às mudanças. Nós de RH também falamos, nós funcionários têm que estar adaptados às mudanças, às novas tecnologias, às mudanças de ambiente. Então, gente, como é que o professor não vai fazer isso? O professor é o primeiro que tem que dar o exemplo. Veio a pandemia, veio a quarentena e a gente tem que se adaptar para essa nova realidade. A gente tem que adaptar a nossa casa para essa nova realidade e transformar a nossa casa, né? E a nossa casa na sala de aula, na nossa sala de aula. E como bem o Fábio falou, não é um EAD, é uma sala de aula virtual, né? Então a gente tem a oportunidade de se conectar com os nossos alunos de forma virtual. Agora, o único posicionamento que eu falo é que é difícil pra caramba você dar aula e não conseguir ver as reações das pessoas, né? É muito difícil isso, né? Então, a gente tem que passar por esse processo de adaptação que nos primeiros momentos foram difíceis, mas agora a coisa já está fluindo de uma forma mais natural. Eu acho que é um momento que não tem retorno, não. Eu acho que veio para ficar, né? Pode não ser ostensivamente, a gente vai voltar para o presencial, mas com certeza essa experiência a gente não vai esquecer. Bom, pessoal, posso continuar agora. Eu sou o professor Ricardo Machado, assim como os colegas, parte dos colegas sou da área de gestão, e assim como boa parte dos colegas também tem uma vivência presencial e já há algum tempo no ensino à distância também. E, em primeiro lugar, só para complementar, não ser repetitivo, eu concordo com os colegas que colocaram, os sentimentos são bastante próximos do que eu senti. E é interessante, pegando o gancho do Godinho, a gente poder ter essa conversa, porque, como eu tenho dito, a gente foi, no primeiro momento, sentiu que tinha um iceberg na frente, bateu. Então, a primeira coisa que a gente se preocupou é sobreviver. Todo mundo correndo para os botes, né? E, no nosso caso, a simbologia é não deixar de atender os alunos, né? Então, cada um na sua experiência, e além da experiência nossa, as pessoas próximas da gente, eu particularmente percebi a escola da minha filha se virando para também, em 2 semanas, né, colocar, e aí no primeiro momento, no caso da escola da minha filha, os pais reclamando,
né? O que era isso? Depois veio outras fases. Tenho dito, né? Eu tenho tentado entender, tenho dito que agora, passado esses arredondando 3 meses, a gente verdadeiramente entendeu um pouquinho do que aconteceu e agora que a gente começou a entender, a gente começa a projetar, como os colegas colocaram muito bem. Eu acho que realmente a metodologia, seja ela qual for, que eu acho que a coisa está acontecendo agora, né? Os livros de história vão contar mais à frente, né? Eu imagino que os cursos de pedagogia daqui a futuro vão voltar para a gente e vão contar o que aconteceu. Mas a gente está no meio da brincadeira ainda, né? Então a gente tem um grau de dificuldade para tentar essa clarividência. Ao mesmo tempo que nós somos testemunhas vivas, como a gente está no meio, a gente não tem essa visão ainda tão facilmente de olhar para trás. Mas eu acho que veio para ficar, seja qual for o nome que venha a ser o híbrido, como já existia, como o Emi colocou. O Fábio deixou muito bem, junto com o Godinho, junto com os colegas, que é algo diferente, porque o ensino à distância ele é muito mais automatizado do aprendizado do aluno, ele é provocado a isso, e não foi o que aconteceu, está acontecendo com a gente nesse momento, mas também não é o presencial. A fala do Godinho e a concordância do Fábio, que eu percebi, você está lá olhando aquele aluno mais disperso, você vê nos olhos dele que ele diz que entendeu, mas o rosto dele diz que não entendeu nada e você consegue provocar. Mas é interessante a gente perceber que, falando ainda do home office, o ensino à distância, online, via home office, poucas profissões já eram tão home office igual a gente. Na verdade, a gente era um duplo, que a sala de aula requeria da gente talvez 80% de preparação fora da sala de aula e 20% em sala de aula. Então, nós já somos home office há muito tempo. Só que a gente vivia em 2 mundos. O home office e na hora entrava no palco para dar o show lá e tentar fazer com que o pessoal entenda. É esse o desafio que a gente está tendo. Como eu disse, a minha opinião, e vai ao encontro do que vocês colocaram, o ensino à distância veio para ficar. Né? Não é só pela tecnologia, não é só porque a gente está cada vez mais vamos dar aula para uma geração que nasceu nessa época, mas até pelas vantagens que a gente tem, ou algumas gerações vão perceber essas vantagens, desde que a tecnologia minimize essa coisa de olhar no rosto, né? Godinho e Fábio, vocês concordaram com isso. E aí você percebe que a mobilidade urbana sempre foi uma droga e nunca vai melhorar a ponto de atender. A gente vai continuar demorando, com vias cheias, tecnologia, as grandes cidades com sistema de transporte difícil, e inversamente proporcional a isso, a tecnologia é maravilhosa. A gente fala hoje do WhatsApp, a gente está aqui num bate-papo virtual, daqui a algum tempo, eu costumo brincar, vai ter um holograma do Fábio lá no meio da sala de aula, e as pessoas vão ver o Fábio em 3D e poder interagir. Então, eu acho que esse distanciamento ele tende a melhorar, ou melhor, a diminuir com o tempo. Mas falando em desafio, vou falar o meu pessoal. Claro que cada disciplina é de uma forma e cada professor tem seu próprio talento e tentar trabalhar. Eu acho que um grande desafio na interação com os alunos, além de tudo que eu concordei, que eu falei, mudar de plataforma, a gente nunca fez um curso tão rápido, eu nunca conheci tanta plataforma, não conheci tanta metodologia, e eu me lembro muito da época do quartel, quando o tenente falava, você pode, sabe que não pode. Ou, perdão, você pensa que não pode, mas você pode. E a gente pode muita coisa, isso é verdade. A gente conseguiu em pouco tempo, quem estava mais familiarizado, como ele me falou, aprendeu muito mais ainda, e quem deu os primeiros passos já é mestre agora. Para mim, o de maior desafio foi tentar fazer o que o nosso público-alvo, o nosso aluno, reconhecesse isso. Ele entender que ele ainda estava tendo aula, que o conteúdo estava chegando a ele, que a coisa era vera. Estou falando, pelo menos, de uma percepção minha em parte dos alunos. E o grande desafio que eu tive, e aí, de alguma forma, fui tentando, passo a passo, a cada semana, minimizar, foi fazer com que os alunos entendessem que a gente tinha que fazer a roda girar, tínhamos que fazer o aprendizado chegar a ele, e ele, efetivamente, a partir de agora, mais do que nunca, ele era um parceiro do seu aprendizado, né? Que não seria nenhuma tecnologia que ia fazer, como o professor também não é
botaria a mão na cabeça na sala de aula e transmitiria o pensamento. Agora, mais do que nunca, ele também deveria ser ator dessa construção de conhecimento. Então, esse, para mim, essa fala inicial, somando com o que eu concordei com tudo de vocês, foi um dos principais desafios meus pessoais. Luiz. Bom, queria dizer o seguinte, e eu sigo o voto de todos os relatores, não tem mais nada para falar, já disseram absolutamente tudo, né? Esvaziaram o meu discurso, só tem fera falando, então vou seguir o voto de cada relator que está aí, do Emílio, do Ricardo, todo mundo, Godinho, Carlos Augusto, todo mundo, Fábio, porque não tem mais o que falaram tudo, mas eu quero falar algumas coisinhas rapidinho. Primeiro, eu queria fazer uma confissão, eu queria ser réu, confesso, né? Em dizer que se tem alguém que está aprendendo essa história, não é o aluno. Ou aprendendo mais, digamos assim, para ser um pouquinho eufemístico. Quem está aprendendo mesmo somos nós, especialmente esse público aqui semi-idoso. Aprendendo muito, muito. Ricardo acabou de falar aqui coisas, né, que mexeu com 500 plataformas. E ele, ao mesmo tempo que ele criticou no bom sentido a tecnologia, ele elogiou o final do equilíbrio, foi perfeito. Ah, todo mundo falou isso. Fábio é um cara de tecnologia, eu acho fantástico. Me causa susto, espécie, apavoramento, pânico, algumas coisas. Eu hoje percebi e aprendi algumas coisas comigo mesmo, nessa pandemia. Primeiro, eu não tinha noção de qual era o grau da minha resiliência. Eu não tinha essa noção. Ninguém tinha me testado. Eu tinha sido assaltado 3 vezes, eu tinha ficado doente umas 8, eu fiz 5 cirurgias, eu tive momentos críticos. Mas como esse, onde me colocaram num canto, são e salvo, 24 horas com a minha mulher, com a família, com tecnologia, com 500 alunos, todo mundo cobrando coisas, nunca. Então, eu percebi que eu aprendi a perceber qual era o meu grau de resiliência e aprendi a mexer com ele um pouquinho. Estou aprendendo. Outra coisa é, eu tive que aprender a aguçar a minha empatia. Se eu não entender como é que está meu aluno lá, a minha chance é 0. E se tem alguém com dificuldade, como nós aqui, o nosso aluno está muita coisa pior. Eu vou falar por direito, sou do ramo do direito, embora educador, eu sou até mais educador que do ramo do direito, mas eu entendo um pouquinho de direito. E eu já falei para alguns colegas desses aqui que eu nunca me satisfiz em atender dos 57 alunos, 56. Me incomoda muito violentamente aquele que fala, professor, eu não consigo entrar porque a minha internet não está legal. Meu computador é velho. Minha mãe não liberou o computador. Não pude pagar a internet. Isso me deixa louco. Então, na minha opinião, não atendi. Eu voltando para o judiciário, que a minha vida também é paralela, eu tenho uma amante que é o judiciário, eu tenho uma esposa fiel que é a sala de aula. O judiciário não conseguiram até hoje implantar uma droga de uma porcaria, de uma titica, de uma audiência virtual. Sabe por quê? Ninguém consegue se entender, porque tem um detalhe que, assim como cabe para o judiciário, cabe para a sala de aula. O ser humano é um ser gregário, o aluno é ser humano. Essa coisa de estar junto, de poder olhar no olho, perceber a reação, ver como é que mexeu a perna, a cara que ele fez. E olha que eu dou um laboratório na Deu. Mas eu noto quando o aluno fala uma coisa, eu noto quando ele está viajando. A gente perde isso no virtual. É uma crítica construtiva, pelo amor de Deus, é uma ideia de chamar atenção. Não é uma crítica. Não. O meio virtual não vai parar. Só que a gente está trabalhando, na verdade, com um sistema remoto que ele, na verdade, não nos dá o potencial da integração como deveria ser com o aluno. É o que o Fábio falou, por exemplo, e todos falam de outra maneira. O que a gente faz, na verdade, é expor conteúdo. Um ou outro comentário no chat. E ponto. Realmente aquela troca em tempo real do cara levantar a mão na hora e falar, peraí. Eu vi isso aqui hoje, olha aqui, ó. E pegar o telefone e mostrar na hora que o Google mostrou lá que o cara falou outra coisa, e a aula explode no bom sentido, ou implode, não rola muito, porque tem um delay. Eu fiz questão de consultar alguns alunos de 17 anos, em 3º e 2º anos hoje, né?
do ensino médio, e o que mais me falaram, querem voltar ao presencial, porque quando perguntam uma coisa e demoram 8 minutos para responder, porque rapidamente entram outras perguntas, o professor depois volta respondendo, quando ele volta, já perdeu o afã. Outras coisas já entraram, eles não conseguem voltar e pegar com o mesmo clima a resposta que precisava naquele momento. Na sala de aula, nós aqui, até às vezes, mandamos o cara esperar. Eu sei que a gente faz isso, mas normalmente eu procuro fazer isso na minha área, que é muito, o direito é muito dinâmico, eu procuro parar, deixo a pergunta dele, respondo e eu volto à minha aula. Porque para ele é fundamental a resposta naquele instante, para ele construir o conhecimento ali e continuar me ouvindo. Se eu deixar para depois, ele não consegue mais, que eu mudo o artigo da lei. Muito bem. O que me apavora hoje? Não estamos preparados, ninguém está, eu acho. Eu confesso que eu não estou aprendendo junto, mas estou aprendendo mais que o aluno. A aula remota para chegar a EAD, o Fábio falou muito bem, que é especialista nisso, embora todos tenham falado, mas não somos aqui, nós outros 5 não somos, falou muito bem, EAD é muito mais que uma aula remota. Estratégia e competências outras, habilidades novas. Aí vem, já não sabíamos, eu vou falar por mim agora, tá? Vou falar, eu já não sabia lidar com EAD, imagina na pandemia. Eu me coloco no hospital, eu estou na UTI ou na emergência e eu não tenho nem estetoscópio. Gente, quando alguém programa uma cirurgia, o cara vai lá, ele faz um risco cirúrgico, teste de sangue, tudo primeiro. Quando o cara chega com 17 tiros nas costas, não dá tempo de ver qual é o sangue. Ou eu opero o cara de qualquer maneira ali, ou ele morre. Nós estamos na pandemia educacional. Estamos num estudo de aula remota que nunca soubemos o que é. E estamos achando que estamos resolvendo, na minha opinião. Agora, ou isso ou nada. Entre nada e isto, eu vou deixar aqui para fechar. Parabéns absoluto para quem tem a coragem. Não é só pelo emprego, não, pelo salário, não. Desculpe, é coragem de manter essa cara na telinha, transformando a vida em segundo, uma pandemia, e tentando passar algum conhecimento para um aluno que está numa casa que muito provavelmente atrás ele está olhando o tempo inteiro que não tem comida, que perdeu o emprego, que perdeu o estágio, que o pai está bebendo, que a mãe está sendo ofendida e que a irmã está grávida, e ele está ali fingindo que está entendendo quando eu digo para ele que o artigo 168 do Código Penal tem uma penalidade tributária. Ele vai falar, kkk, amo o Fernando, mas a chance é 0. Então, nós temos aí um desafio como professores gigante. Só tem um probleminha. A única profissão que eu enxergo nessa vida que lida com reação instantânea é a nossa. Eu tenho a segunda experiência, que é uma audiência. Uma audiência, tudo que eu falo, eu tenho um grito, um esporro e um contraditório na hora. Então, eu vivo 2 minha vida. Tem contraditório instantâneo, divulgando, e contraditório instantâneo dando aula. O médico cirurgião, o cara está lá, parado. Ele vai cortar ou não para o lado A, para o lado B. Todas as outras, o cara pensa e faz. O outro lado é remoto, é parado, é estático. Nós não. Então, eu quero parabenizar o professor e façam a crítica que quiserem, seja de colegas, seja de qualquer um, seja de quem quer que seja especialista em qualquer coisa, ou do próprio aluno. A luta hoje ela é bilateral. Só tem um problema. O casamento aluno e professor é o que vai salvar todos os países dessa pandemia. Essa dupla aluno-professor remotamente, EAD, sei lá qual o nome que vai dar, meio virtual, híbrido. Eu aposto num sistema meio a meio. Eu acho que sozinho EAD, na minha opinião, acho que já não vai julgar. O ser humano é gregário, quer ver pessoas, quer tocar, quer sentir cheiro, quer dar um tapa na cabeça, quer falar que a calça está feia, quer comunicar, quer falar do sapato. A gente tem que estar junto. E, ao mesmo tempo, muita coisa tem que virtualizar por questão de economia. E eu entendo. Mas essa dupla professor-aluno vai salvar o planeta. É dessa dupla que são os médicos de hoje, que atendem a pandemia, no hospital que não tem respirador, e nem todos morrem sem respirador, e nem todos. Foi aluno que veio de um professor. Então, nós estamos de parabéns, sim. Agora, vamos combinar. Nós estamos aprendendo ao mesmo tempo que o aluno. Então, somos vítimas, mas somos heróis. Eu acho. Boa, Fernando. Deixa Então, eu acho que só para só dar uma palavrinha, né? Pegando um pouco a fala aí de todo mundo, uma coisa que a gente vai perceber
é que a gente não vai voltar, né? Eu divido agora o mundo em pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né? Então, uma coisa que a gente vai perceber no mundo pós-pandemia é que nós, professores, com essa experiência, a gente não vai voltar para o presencial da mesma forma. Porque a gente está aprendendo muita coisa, a gente está desenvolvendo outros olhares sobre o processo de ensino-aprendizagem, e essa experiência nossa, né, que é única, né, nesse momento, vai impactar na forma com que a gente dá aula presencialmente. A gente não vai ser o mesmo professor presencial, porque a gente vai sentir necessidade de agregar essas novas formas de ensinar, novas formas de aprender lá em sala de aula. A gente vai inventar uma forma né, a nossa prática presencial ela não vai ser a mesma, vai ser um outro momento. E esse contato face a face, só rapidamente uma experiência que eu tive, que nos trabalhos eu pedi para os alunos gravarem vídeo palestras, né? Então foi tudo offline, eles gravavam separados, juntavam, e aí quando eu comecei a corrigir, é que eu me dei conta que eu não vi, os alunos me viam, mas eu não vi o aluno, né? Então assim, essa experiência de revê-los foi muito significativa, poder ouvi-los, né? Não, porque eu converso com eles no chat, mas eu não ouço a voz, não vejo a cara, não vejo, né, o olhar, e eu tivesse, né, esse trabalho permitiu que eu tivesse esse contato novamente com eles nesse momento em que a gente está separado, né? E talvez eu escutei uma fala de uma criança na educação básica falando que ela tinha muito mais oportunidade de falar com o professor, com a professora, do que ia quando estava em sala de aula. Talvez alunos que não falam em sala, estão falando com a gente no chat. Também é interessante a gente perceber isso, que a distância, mesmo distante, a gente está tentando se aproximar o tempo todo. Só completando até o... Oi, Carlos. Só para pegar o gancho do Fábio, adorei a fala dos meus colegas. E o que o Fábio está falando, eu tenho várias experiências fantásticas nesse sentido. Uma turma de 50 alunos, 30 a 35 se manifestando, a falta que faz a interação presencial, né? Aquele nosso dia a dia de 2 horas e meia. E vários alunos dizendo para mim, professor, agora eu estou estudando mais, porque em sala de aula presencial eu prestava atenção na aula, interagia com você, e conseguia entender o conteúdo e a prática. Chegava em casa, no aluno, né, no tempo livre do aluno, e ele estudava, complementava o estudo que ele aprendeu em sala de aula. Então, e o que os meus colegas falaram, efetivamente não fizemos uma aula presencial, que é completamente diferente. Esse retorno do aluno presencial, isso, nesse momento, efetivamente fez muita falta. E nós, professores, e uma fala do meu amigo Fernando, doutor Fernando, e nós, professores, sem dúvida nenhuma, trabalhamos muito mais. O planejamento de slide, o planejamento da aula, no meu caso, que é uma matéria prática, a resolução detalhada dos exercícios, que a gente passa no material didático, né? Dá 10 dias para o aluno resolver, depois passa para o aluno essa resolução. Mas foi, como o Fernando disse também, está sendo uma experiência muito boa. E eu acho, Luiz, que há 3 certezas sobre o mundo pós-pandemia, que alguém já falou mais ou menos sobre isso. Haverá mais dívidas, o setor público passa do endividamento de 75% para 95%, setor privado também, famílias, governo, empresas, menos globalização e mais digitalização. É isso que é o interessante da nossa experiência. Não tenha dúvida que o trabalho remoto, o trabalho em casa, ele vai se aperfeiçoar, vai melhorar e veio para ficar. Já não é de hoje. Com essa pandemia, com esse isolamento corporal e social, ele está se mostrando mais forte, né? Ok? Ok, Carlos. Então, só para encerrar, minha filha, o trabalho dela está aqui em casa, meu filho também, mas a empresa já avisou que a experiência do home office foi tão boa que eles já vão partilhar. Metade da semana vai ser in-site, né, dentro do local lá de trabalho, para fazer aquelas trocas, e a outra parte é home office, porque a qualidade não afetou em nada.
né? Então, o novo normal, nós temos que pensar nisso, né? O novo normal. O Fábio falou no antes, durante e depois. Carlos também. A gente não sabe o que vai ser, a gente sabe que vai mudar. Fala, Luiz. Então, gente, assim, só para finalizar nesse nosso bate-papo, até que a gente está com um tempo um pouquinho estourado, eu vou pegar uma fala do Godinho e também um pouquinho do que o Fernando falou, né? O Godinho falou muito em adaptação, você se adaptar ao que vai surgindo ao longo do caminho, né? Eu dou um exemplo até agora no nosso bate-papo, estava no meu celular travou, eu tive que entrar pelo computador, né? Aí no computador estava o usuário da minha filha, que é da educação infantil. Na hora que eu fui desligar a câmera, apareceu uma mensagem de criança. Enfim, coisas que a gente tem que... Nós, como professores que apareceram ao longo desse percurso e que a gente teve que se adaptar. Eu gosto de falar que a gente trocou a roda do carro em movimento. Verdade. Eu acho que essa questão desse aprendizado com essa pandemia, principalmente para nós, o nosso marketing, que nós provamos, conseguimos nos adaptar a qualquer situação. Professores que nunca tinham utilizado ferramentas no ambiente virtual, com pouco treinamento, conseguiram tirar de letra, hoje já são mestres nisso. O que o professor Fernando falou também, a questão da empatia. Eu gosto de falar que o que a gente passou, nós, da coordenação e professores, o nível de solicitações que nós tivemos nesses últimos 3 meses superou os últimos 6 anos. Enfim, e a gente conseguiu se adaptar, a gente conseguiu se superar, a gente conseguiu colocar para frente, trocar a roda do carro em movimento. Verdade. Então, eu acho que o que ficou para mim de legado como marketing pessoal é que o mestre, hoje, o professor, ele consegue se adaptar em qualquer situação. Pode demorar, uns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas a essência o professor tem, que é o conhecimento. E uma maneira que ele vai disponibilizar esse conhecimento, e hoje eu tenho certeza que os professores provaram que eles têm totais condições de se adaptarem a qualquer realidade, seja com pouco treinamento, com médio treinamento ou com muito treinamento. Eu acho que a força de vontade, a vontade de querer passar conhecimento para os nossos alunos, eu acho que isso tudo ultrapassou todas as dificuldades que nós tivemos aí nesses últimos 3 meses. Então, até para a gente não se alongar mais, que nosso tempo já ficou ultrapassado, queria agradecer a presença de todos, professor Fábio, professor Emir, professor Godinho, professor Ricardo, professor Carlos e professor Fernando. Muito obrigado aí pelas palavras de vocês, muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo. Espero vê-los em breves aí em outros bate-papos aí, que se desse a gente ficava falando mais 1 horinha desse bate-papo aí, mas a gente tem um certo determinação de tempo aí e vamos deixar esse nosso bate-papo aí para uma nossa próxima oportunidade, uma outra vez, tá bom? Obrigado a todos e tenham uma boa tarde aí a todos. Abraço a todos. Abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.